A graça e paz do Senhor Jesus. Bom, pessoal, tô um pouquinho sumidinha por aqui, muita correria, mas não deixei aqui de fazer o nosso devocional. E hoje eu trouxe uma palavra incrível para vocês, gente. Tá lá em 1 Samuel, a partir, né, o capítulo 1, a partir do versículo 21. Vou só dar uma resumida aqui, porque o texto é grande, tá? Aqui fala sobre Samuel, quando Ana tem Samuel. Eu acredito que alguns de vocês devem conhecer a história, né? Que Ana, ela não podia ter filhos e o Senhor se compadeceu ali dela, do choro dela, do pranto dela, viu como ela estava, como ela era afrontada por causa disso, pela outra esposa do marido, Eucana. E com isso, Deus concedeu ela um filho. Porém, gente, ela falou com Deus: quando eu tiver o meu filho, eu entregarei ele ao templo, eu entregarei ele ao Senhor, né? Deixarei ele no templo. E foi tão interessante isso que, se a gente for parar, pra gente que é mãe aí, imagina, você custa ter um filho. E quando você tem esse filho, você vai lá e simplesmente, não, eu vou entregá-lo ali pro Senhor, vou ficar sem ele. Imagina, gente, a dor dessa mãe, né, a confusão ali nos sentimentos dela ali. Se fosse nos dias de hoje, né, gente, terapia nesse menino. Mas foi tão interessante, gente. Não precisou de nada disso, claro, porque foi algo totalmente debaixo da unção de Deus, direcionado por Deus. E quando as coisas é do Senhor, é muito diferente, né? E o que eu observo nessa história? O que me chamou a atenção aqui de diferente, né, nesse contexto dessa vez, né? Que a palavra do Senhor, ela é muito viva, você pode ler ela várias vezes e, dependendo da situação, Deus vai te mostrar ali o que Ele quer naquele momento em cima daquele texto. E eu achei tão tremendo porque, gente, Ana entregou ele ali e ela ia todos os anos, assim que ele desmamou, viu, gente? Ela entregou e ela ia todos os anos, gente, visitá-lo. E sabe o que ela levava de presente para Samuel? Uma túnica. Ela não levava um brinquedo, ela não levava comida, né? Deduzo eu. Mas o principal foco ali era o quê? A túnica. Ela fazia uma túnica todos os anos e levava para ele. Imagina Samuel, gente, no meio das outras crianças. Olhavam para ele e falavam assim: esse menino é esquisito. Ele é o único aqui no nosso meio que está usando uma túnica. Mas não é isso. Porque a mãe de Samuel já sabia quem ele seria. Ela já sabia o propósito no qual ele foi chamado. Olha que interessante, gente. Então, assim, ela já vestia Samuel de acordo com o que ele ia viver. O que eu quero chamar a sua atenção hoje? Às vezes a gente está passando por problemas, situações complicadas aí, e eu vejo que as pessoas se vestem de acordo com o problema, né? Eu sei que às vezes é difícil, eu tô chateada, não tô com ânimo de arrumar, não tô com ânimo de fazer nada, mas se esforça, levanta, lava esse rosto e se vista do que Deus te chamou para ser. Não se vista do problema. As pessoas batem o olho e falam: nossa, tá com depressão. Nossa, ela tá acabada, hein? O problema ali tá matando ela. O Senhor não te chamou para isso. Então levanta e vista a sua túnica, vista a sua roupa. Vista as suas vestes que o Senhor já te entregou. A mãe de Samuel já sabia o propósito no qual ele foi chamado. E você? Né? O Senhor te chamou, o Senhor tem um propósito na sua vida. É tão interessante. Estava ouvindo, né, uma ministração esses dias que tava falando um pouco sobre isso. E estava falando até sobre o financeiro e tudo. E muita gente falando assim: não, porque eu me visto, né, estou bem arrumado, né, visto roupas bonitas e tal, mas eu não sou rico. Mas quem sabe um dia, já estou profetizando isso na minha vida. Tipo uma brincadeira, né, um memezinho. Gente, mas é algo tão real. Se a gente for parar para pensar, isso é profético, eu já estou me vestindo daquilo que Deus me separou para ser. Só que trazendo para um contexto, né, bíblico, nós temos que se vestir.
Nós temos que se posicionar, se portar dentro daquilo que Deus nos chamou. Amém? E é interessante, gente, que esse vestir essa túnica da B.O., viu? Vamos voltar lá na história de José. Vocês lembram de Jacó, que fez uma túnica para ele porque era o filho favorito? E o que essa túnica gerou, pessoal? Inveja. Muita inveja entre os irmãos. E aconteceu o que aconteceu com José, né? Mas em tudo Deus tinha um propósito. Deus usou até essas situações ruins para poder promover José. E você acha que você não será promovido? O pai de José, Jacó, já sabia para que José tinha sido chamado. Já sabia que ele tinha um propósito na vida dele. E ali ele já deu aquela túnica para ele de presente. Então se vista daquilo que Deus te chamou para ser. Não abra mão. Amém? Que o Senhor te abençoe.